título persiste e segue. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Palavra de Paulo aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 12. E nos diz Emmanuel: o lavrador desatento quase sempre escuta sugestões do cansaço, interrompe o serviço em razão da tempestade, e a inundação lhe rouba a obra começada e lhe aniquila a coragem incipiente. Descansa em virtude dos calos que a enxada lhe ofereceu, e os vermes se incumbem de anular-lhes o serviço. Levanta as mãos no princípio, mas não sabe tornar a levantá-las na continuidade da tarefa e perde a colheita. O viajor, por sua vez, quando invigilante, não sabe chegar convenientemente ao termo da jornada. Queixa-se da canícula e adormece na penumbra de ilusórios abrigos, onde inesperados perigos o surpreendem. De outras vezes, salienta a importância dos pés ensanguentados e deita-se às margens da senda, transformando-se em mendigo comum. Usa os joelhos sadios, não se dispondo, todavia, a mobilizá-los quando desconjuntados e feridos, e perde a alegria de alcançar a meta na ocasião prevista. Assim acontece conosco na jornada espiritual. A luta é o meio, o aprimoramento é o fim. A desilusão amarga, a dificuldade complica, a ingratidão dói, a maldade fere. Todavia, se abandonarmos o campo do coração por não sabermos levantar as mãos de novo no esforço persistente, os vermes do desânimo proliferarão precípites no centro de nossas mais caras esperanças. E se não quisermos marchar de joelhos desconjuntados, é possível sejamos retidos pela sombra de falsos refúgios durante séculos consecutivos. Graças a Deus. Mais do que nunca, a gente, como todos nós estamos no momento da Terra crucial, no momento de prova e expiação, onde todo mundo quer bater meta, né? Não só as metas impostas pelas empresas, não só as metas impostas pelas empresas, mas também as metas que com certeza seriam os nossos planejamentos ao encarnarmos, para poder dar tempo de concluir tudo aquilo que nós viemos aqui para fazer. Então, nessa jornada de querer engolir a vida, de querer fazer tudo para ontem, a gente vai esquecendo às vezes de sentir. A gente vai fazendo, mas vai esquecendo o sentir. Vai esquecendo que a vida precisa ter um sentido e que muitas vezes nós temos que chegar lá na nossa meta, mas temos que aguardar que a cada momento vem o imprevisto, vem alguém que pede um auxílio, vem alguém que te interrompe no meio do caminho, e muitas vezes esses exercícios que nós fazemos nos auxiliam a nos fortalecer mais ainda para chegar diante dos nossos objetivos, embora às vezes ficam mais cansativos, embora às vezes ficam mais penosos, e às vezes a gente quer descansar porque acreditamos que somos fracos. Mas eu falo assim, a fortaleza está dentro da gente. A fortaleza está ao alcance de cada um quando nós queremos, quando nós temos prazer, quando nós temos algo a desenvolver e precisamos cumprir. Eu já virei várias noites trabalhando, né? Não só no meu trabalho no Senai, como também no trabalho espiritual. Virar a noite de não dormir no dia seguinte. Claro, hoje não tem muita necessidade de fazer isso, mas às vezes tem momentos que a vida nos chama a uma responsabilidade maior do trabalho, a uma dedicação maior das atividades, e muitas vezes
nós cruzamos os braços porque ainda queremos fazer coisas que na realidade não deveríamos priorizar tanto ante a situação em que vivemos, e a gente vai vendo que está chegando a hora e a gente tem que entregar o nosso balanço da vida, de tudo aquilo que eu me comprometi, que inconscientemente mesmo, né, quando a gente encarna, graças a Deus que esquece, né, lá o nosso passado, mas temos uma sensação, não sei vocês, eu tenho, uma sensação de às vezes estar um pouco atrasado em algumas coisas, e parece que, eu falo assim, nossa, parece que o dia devia ter para mim mais de 24 horas, que 24 não está dando. Por mais cansado que a gente fique, um dia desse uma pessoa falou assim, eu admiro, você tem muita saúde, né? Você vira à noite, você acaba uma sessão, se bobear, você começa de novo, você acaba aqui, você sai daqui tarde da beça, e no dia seguinte você está aqui de novo, né? Nesse final de semana, no dia seguinte estava aqui de novo no encontro de manhã. E aí dali saí para ir ver a peça de Kardec, fui dormir 1h da manhã, acordei às 6, às 7, e aí a gente vai levando, e eu posso dizer assim, nossa, desde quando minha mãe morreu eu não sei o que é dormir 8 horas, né? E a gente eu não tive nem tempo de descansar, mas estou feliz, porque a gente trabalha e parece que vai fluindo. Problema a gente vai ter, né? E às vezes é até bom você se entregar ao trabalho, fazer a tarefa, não se impedir por processos emocionais, que muitas vezes isso nos deixa numa baixa emoção, uma baixa espiritual muito grande. Quando a gente começa eu tenho que alcançar ali, aí me envolvo com um problema, e aí fico magoado, e aí fico chateado, e aí fico com raiva, e aí não produzo direito, e aí fico lá em casa pensando, descansando, matutando e não produzindo. Hoje nós não temos tempo mais de perder tempo, temos que fazer o nosso tempo ficar produtivo, e o tempo para estar produtivo, ele precisa estar sendo utilizado com coisa que com certeza vai trazer para a gente algo de melhor. Não adianta ficar chorando a morte da bezerra, nem muito menos o leite que tornou. Reagindo. Não adianta ficar reclamando que o leite tornou e eu não vi. O que faz? Aproveita o pão que tem e continua, limpa o fogão e dá continuidade, fica mais atento no dia seguinte, quando for botar o leite para ferver. Se a gente ficar um pouco mais atento e sentir cada pedaço desse, vai ficar muito mais fácil da gente não sair nem atropelando as coisas, nem ficando parado, porque às vezes ficamos muito perdidos nos nossos sentimentos, ficamos brigando internamente, nos escondendo pela tristeza, nos escondendo pela falta de dinheiro, nos escondendo pela incapacidade, pela dificuldade de alcançar, pelos obstáculos que construiu, porque alguém me abandonou, porque alguém não me ama, porque me sinto só, porque me sinto rejeitado. Vai procurar a criança no asilo, se sente rejeitado, vai lá acolher as criancinhas, os velhinhos estão lá, né, nos asilos, as crianças lá no orfanato, se sente sozinho, vai buscar alguém que também está precisando de um aconchego, você vai logo atrair aquilo que você precisa. Mas eu falo, será que é isso que a gente precisa mesmo, quando a gente está se sentindo solitário, sozinho? Não. Às vezes, a gente está com falta da gente mesmo. A gente está com falta de se amar, de fazer aquilo que gosta, de fazer aquilo que ama, de fazer aquilo que dá prazer. Mas aí a gente para e olha que tem tantas coisas que dão prazer, mas às vezes são transitórias. A gente acha que tem prazer, né? Aquele negócio de beber a Coca-Cola, que me dá maior prazer quando entra na boca, aquele ácido fosfórico, né? E depois sai destruindo com meus ossos ao longo do ano, do tempo, vai destruindo, né? Com pâncreas. Mas a gente gosta, igual, vou beber, né? Não sei beber às vezes um copo de cerveja, eu quero beber meia caixa de cerveja, meia dúzia de cerveja, um pack de cerveja. E qual o fígado que aguenta? E a gente diz que tem prazer nisso, né? A gente às vezes tem um desequilíbrio porque não sabe também ver o que o nosso corpo está tolerando, porque a partir do momento que meu corpo não está tolerando, isso já não está sendo prazeroso. Para eu fazer algo no dia seguinte eu ficar adoecido e mal, ou eu fiz de uma forma indevida, ou eu fiz de forma excessiva, ou
até nem fiz, mas eu falo que eu sou um tipo daquele comportamento homeopático que a gente fala, quando você tem uma doença que descansa, melhora ou piora? Eu pioro, se eu descansar eu pioro. Se eu tiver uma febre e deitar, a minha febre aumenta. Se eu levantar e trabalhar, a minha febre melhora. Se eu tiver uma dor e me movimentar, a dor melhora. Mas isso aí não é, cada um tem um tipo de percepção, de sentimento. Não estou criando valor aí, que é melhor ou que é pior. E tem aqueles que não sabe virar uma noite com outra. Se dormir 15 minutinhos, eu tenho pelo menos que dormir 15 minutos, porque eu não, se eu dormir 15 minutos, eu vou querer dormir o resto da noite, vou querer dormir. Há uma noite que eu não durmo, eu vou querer dormir bem, né? Ou seja, não vai me valer, aqueles 15 não vai me descansar, vai me cansar mais. Mas tem pessoas que vai ficar descansadinho com aqueles 15 minutos. E como é que tem esse termômetro? Basta se olhar, se perceber, se conhecer, saber onde estão os nossos limites, porque a gente, quando é jovem também, a gente tem limite para tudo, né? Quando eu tinha 23 anos, que meu pai de santo fez uma obrigação dentro do candomblé, eu verei 5 noites e 5 dias trabalhando sem parar, sem deitar, sem dormir. Foi a experiência de mais tempo que eu fiquei acordado trabalhando e nem imaginava, porque quando chegou no terceiro dia, eu já não sabia se alguém estava me falando alguma coisa agora, se ela está conversando comigo agora, eu não sei se isso está acontecendo agora, se já aconteceu ou se vai acontecer. E aí me dava uma atrapalhada na cabeça, caramba, como é que não deve ser um espírito desencarnado, que fica não sei quanto tempo sem dar uma descansada, o tempo todo com a alma ativa. A gente não tem mais a noção do tempo e do espaço. Aí quando tinha uns 40 anos, fiquei 3 noites sem dormir. Hoje eu aguento 1, 2 no máximo, né? Não aguento mais 3. E aí tem que respeitar o limite, porque a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo um pouco a viçosidade, diante até dos desregramentos que a vida oferece e a gente aceita. A cubilância excessiva, indevida, os vícios de todo azar, ou seja, isso aí é físico, sem contar os processos que são emocionais. Me aborreço com qualquer coisa, me magoo, não consegui me trabalhar, não consegui me melhorar, aceitando a vida como ela é, aceitando as pessoas como elas são. Aí tu vai me dizer assim, poxa Luizinho, então você quer que todo mundo seja perfeito? Claro que não, senão a gente não estava aqui. É um exercício de prática que a gente vai vendo. Ah, eu perdi a primeira pessoa, foi horrível. Aí quando foi a segunda pessoa que eu perdi, foi ruim. A outra não foi muito boa, mas também deu para levar. A terceira já acostumei. Quando chegou lá, várias mortes que a gente já passou, a gente já vai acostumando e já vai entendendo a vida e já vai respeitando. Tem pessoas que têm aquele aprendizado fácil e tem pessoas que não se conformam. Não só em perder pessoas não, mas em perder o emprego, não sabe lidar com determinadas situações. Não sabe lidar com determinadas coisas que você só pensa em você e que aí a gente vai dizer assim, nossa, o que mais nos adoece? Eu falo que é a dificuldade da gente entender amor. E como que eu encontro isso? Né? Quando eu me distancio da lei divina. Porque tem regras que a lei que nos coloca e a gente precisa seguir para alcançar o amor. É respeito, obediência, aceitação, disciplina e tantas outras coisas que a gente vai entendendo. O perdão, então, que nossa, tem pessoas que não conseguem perdoar de maneira nenhuma ninguém. Diz que perdoa, mas lá dentro tem aquele gosto amargo de fel ainda, ou fica com aquela mágoa profunda, se sente atacado e ainda viu que não perdoou. Porque quando a gente perdoa, esqueceu já. A gente entende aquele que é o bem, o bom e o mal. Sabe até que aquela pessoa que mata, que rouba, ele faz isso por quê? Por que eu não faço? Porque eu tive uma trajetória diferente da dele. E aí eu vou compreender o porquê que ele faz aquilo, escolha dele, claro, né? A gente podia ter nascido, tinha um e-mail que eu recebi, quando o casal tinha 2 filhos, a mãe morreu e os filhos eram pequenos e o pai era muito alcoólatra, bebia muito e aí resolveu dar os filhos, que não tinha condição de cruzar, mas é de cuidar e deu para 2 famílias diferentes. E aí passaram-se os anos e nunca mais se viram.
E um belo dia está lá um dos filhos fazendo uma palestra numa cidade, falando de prosperidade, que a vida dele era muito próspera, que ele nasceu muito pobre, que ele teve uma criação muito difícil, tinha um pai alcoólatra que batia nele, a mãe, mas ele perdeu a mãe cedo, e aí foi doado por uma família que exigiu dele o máximo que pôde, e aí ele conseguiu se aprimorar, porque cada momento daquele difícil era um desafio para ele, ele conseguiu vencer, e hoje ele estava ali falando para o público como é que era ser bem sucedido. Como que levou ele ao sucesso? E ele disse, eu tenho um outro irmão que deve ter o mesmo sucesso que eu, mas em outro lugar, só que eu nunca mais vi, nem sei o nome dele. Numa outra cidade, encontrava-se um mendigo, sentado na calçada, alcoolizado, e disse, aí o rapaz perguntou, por que você está assim? Ele falou assim, eu sou assim porque eu tive uma família, um pai que era alcoólatra também, que bebia muito, que batia na minha mãe, que batia na gente. Eu e o meu irmão tivemos o mesmo azar. Depois ele nos deu para famílias que nos criaram, que me criou, não sei a dele, mas que me criou com muita severidade, e a vida ali para mim se tornou amarga. Eu acabei que caí na bebida, fui para farra, com todas as facilidades, e sinto isso porque não tive uma base de amor. Eu tenho um irmão que deve estar em uma outra cidade também como mendigo. E eram duas histórias que começaram iguais e acabaram diferentes. Por quê? Por um processo de escolhas. Escolha apenas. Se você tem algo, né, o que ele diz aqui, se você tem algo que vai querer te sacudir, está sendo necessário para você. Se você tem alguém para te estimular e te catucar, que nem um demônio que catuca com a vara curta, é para poder te fazer melhor. Se a gente entender dessa forma, fica muito mais fácil. Que as pessoas que nós atraímos, que tudo aquilo que nós vivemos, nós vibramos para poder se melhorar. Apenas isso foi o contrato que fizemos quando chegamos. E às vezes nós reclamamos quando a vida nos traz tantas dificuldades para a gente vencer. Por isso, estamos no momento agora da transição planetária, né? Nem ainda caímos no degrau mais baixo, né? Do processo da arrumação, ainda não está, a turbulência maior ainda não chegou, e a gente acha que está um caos, né? E todo mundo recebendo estímulos diversos, de toda sorte, na doença, na dificuldade de emprego, de relacionamento, né, na desvalorização, enfim. Tantas coisas que nós deixamos ao longo dos séculos, eu vou dizer dos séculos, nós somos espíritos eternos, aprender que estavam contidos lá na lei divina, mas que nós fizemos isso. Cruzamos os nossos braços e negligenciamos. Só que alguns já estão acordando, né? Alguns já estão dizendo, né? Não quero mais voltar lá lá é muito quente, o fogo é muito quente, queima muito, né? Não quero mais fazer isso. Quero ser uma pessoa de bem, quero fazer melhor, quero produzir mais, quero fazer da minha vida um manancial de felicidade. Como? Fazendo feliz as pessoas. Mas não é fácil. É um exercício todo dia. Né? É um exercício todo dia, que a gente tem de carinho, que a gente tem de cuidado, que a gente tem de amor com qualquer pessoa. É claro que aquelas pessoas que têm que se simpatizar mais, fica muito mais fácil. Né? A Ana fez uma cirurgia ontem, trouxe um olhinho de coco para ela, já porque eu quero que melhore logo. Em compensação, cheguei em casa com uma fome, Dona Nina fez um feijãozinho com carne seca, deixou, ó, como é que a vida vai? Né? E aí amanhã o outro faz uma coisa para ela e o outro faz uma coisa para outro, mas é para mim, e isso aí é um ciclo. Quando você vai fazendo caridade, quando você vai ajudando, tendo gestos de amor com as pessoas, é isso que a gente recebe em algum momento. Mas às vezes eu faço tanto e não recebo isso, e aí eu posso dizer assim, quantas vezes que a gente não fez, que a gente negou fazer, ou quantas vezes a gente também não fez tão bem assim, falou mal com o outro de uma forma ríspida, às vezes humilhou pessoas, às vezes nós, por impor as nossas ideias, desvalorizamos a ideia do outro, achamos às vezes que somos os donos da verdade, da nossa verdade, a gente não pode esquecer disso, mas que cada um tem a sua.
E aí a gente se enfraquece, porque eu saio de dentro de mim e fico dentro de uma porção de pessoas. E aí eu fico com vários eus dentro de mim que não é um Deus ainda. E eu busco isso para quê? Não para ficar lá dentro, para trazer todos esses eus para aqui, para se consolidar com o meu, e aí sim eu posso conhecer o Criador melhor, conhecendo as pessoas que Ele criou, respeitando o bem e o mal, o branco e o preto, respeitando qualquer pessoa e amando qualquer pessoa, até aquela que faz mal a gente. Uma vez eu tive um amigo no trabalho que falou que que aqui no Brasil devia ter pena de morte, né? Porque ele acha o fim as pessoas fazer isso, né? Para lá. Aí eu falei assim, não, eu estava tentando catequizar, né? O perdão das ofensas e tal, estava no Evangelho. Ele falou assim, não, Jesus quando escreveu isso aí não pensou que alguém podia chegar na casa dele e matar o filho dele. Né? Porque uma coisa, já pensou, como é que eu vou perdoar uma pessoa que matou o meu filho? Aí eu falei assim, é claro que pode perdoar. Se você achar que essa pessoa é teu irmão e filho de Deus, peraí, que é meu irmão e filho de Deus não é mas uma pessoa dessa qualidade que não é meu irmão, meu amigo. Não é assim, não. Quantas famílias que têm irmãos mesmo de sangue, que um é bom, dois é bom e o outro é um demônio. São almas que estão em aprimoramento. E são irmãos. Você vai deixar até de amar que é o teu irmão, mas eu tenho a certeza que a tua mãe não vai. Eu tenho certeza que a tua mãe, por pior que ele seja, ela vai ampará-lo. Ela vai ajudá-lo. Porque amor de mãe é algo que a gente fica tentando, até falei hoje, nascer mulher é difícil, né? Porque menstrua uma vez no mês, tem filho, espera 9 meses, cuida de casa, cuida de marido, cuida de todo mundo, ou seja, está sempre fazendo tudo e os filhos ainda, mãe, não chama pai, mas é mãe, é horrível, né? Acho que ser mãe deve ser uma evolução grande para quem já é, deve ser assim, nossa, né? Tô querendo evoluir mesmo. Eu já falei até hoje com a minha vida, espero que eu tenha sido mulher e mãe em vidas passadas, porque para viver eu tenho que me preparar muito para poder viver. Tem que ir a salão, tem que ir não sei o que, tem que fazer não sei o que, ou seja, 500 coisas e dá tempo para tudo. Mas essas têm um amor também que poucas as pessoas desenvolvem. Mas nem todas as mães são assim. Não vou falar de uma forma geral, porque instintivamente já tem. Igual aquela cadela que diante da sua cria, ela vai proteger. Né? Então esse amor de mãe é um amor que eu acho que a gente tem que aprender a ter com todo mundo. Com todo mundo. Quando Jesus falou, eis minha mãe, né? Quem é minha mãe, quem é o meu pai, quem são os meus irmãos, e aquele que faz a vontade de meu pai. Aí tu olha assim, todo mundo, né? Aqui é um teatro na vida. A gente pode fazer vários papéis diferentes e desenvolver amor em todos eles, sendo o filho para obedecer e aprender a obedecer, sendo a mãe ou o pai para acolher, para direcionar, né? Para dar o caminho. E a gente vai tendo essas experiências nessa própria vida. A gente é filho, depois é pai, como não é pai de santo, né? É irmão, a gente tem vários papéis que a gente faz. Quando é no trabalho, a gente é empregado, né? Ou até o chefe, ou o dono. E aí tem que saber onde é o meu lugar, para saber que experiência que eu estou vivendo. E aí eu lembro que uma pessoa uma vez falou para o senhor Rogator, lá no meu quartel, a pessoa tinha uma patente baixa, eu não lembro. Lá no meu quartel, eu estou muito chateado que o meu coronel lá me humilha sempre. Aí o cantor falou assim, mostra simplicidade. Mas quem é que está na condição mais humilde? É você ou é ele? Eu. Então você que tem que ensinar ele a humildade. Ele não sabe ainda. Nossa, para assim, né? A gente não tinha pensado, porque só ficamos pensando em nós. E aí quando a gente se prepara para essas experiências que a vida vai dando, e a gente só se prepara como? Vivendo, passando pela experiência. Uma vez eu tinha, não sei quem que falou comigo, disse, como é que é, amor? Como é que é o enterro, hein? Se um dia que eu for, eu vou te levar para ver como é que é. Era uma adolescente, não me lembro quem é, da minha família, não me lembro qual dessas crianças aí. Como é que é? Não, quando eu for eu te levo, tu vai ver como é que é. A gente pode imaginar
né? Que nem naquela época, quando eu era criança, tinha aqueles filmes de terror, nem na televisão, o filme não, era no rádio, não tinha umas novelas de terror que dava no rádio, assim, né? E a gente ficava escutando, imaginando tudo aquilo. Não tinha televisão assim, era de rádio, então você tinha que escutar o rádio e imaginar a cena que era na tua cabeça. E às vezes o outro que está escutando não via com o mesmo peso que você. Talvez achasse engraçado e você depois ficava apavorado, com pavor, até de dormir. Então nós criamos os nossos monstros, que são dentro de nós, diante de processos ilusórios, que diante das experiências que a gente viveu ou não viveu, a gente vai ficar, se tiver atento, mais esperto, na segunda experiência vivida, ou se não ficou atento, vai cair de novo na mesma armadilha, que é a armadilha do crescimento. Quem viu, eu sempre falo, aquele filme Feitiço do Tempo, né? Aquela cena característica que o cara sai de manhã, pisa na poça d'água, né? E aí fala uma opção de coisa, acontece 500 coisas se observar o filme, aí dorme, acorda no dia seguinte, é o mesmo dia, é a mesma hora, a mesma pessoa que atende ele começa a ficar estranho. A mesma poça, ele cai de novo na mesma poça, então passa o primeiro dia, o segundo, o terceiro, que são dias que não mudam, é o mesmo dia, ele cai na poça, até a quarta vez eu acho que ele cai na poça, daqui a pouco ele começa a observar que tem uma poça, a gente começa a olhar para fora e ver que os acontecimentos, que o dia só passa e que a prova só passa quando você vive, não adianta você cair nela toda hora. E para viver é importante se envolver, querer. E como vai viver algo? Eu fico pensando quando aqueles amigos do Daniel foi colocado lá na fornalha, né? Para ser queimado, porque acreditavam no seu único Deus, e o Nabucodonosor deu uma lei, baixou um decreto, né, que todo mundo tinha que se reverenciar lá a estátua lá do Marduk, não sei, o Deus lá deles, mas eles não reverenciaram, então foram jogados. Imagina como é que não deve ter ido, com toda a fé que tinha, para lá, né? Naquela fornalha, e saíram vivos, como Daniel, que foi jogado na cova dos leões e saiu também lá ileso. O leão, lá não sei quanto, 40 dias sem comer, e ele foi jogado. Logo depois que descobriu a farsa, o sacerdote foi jogado e não saiu vivo, só ficou osso. Ou seja, e aí a gente imagina então na época de Jesus, que quantos cristãos foram jogados aos leões. Imagina aquela ansiedade, e agora? E a minha fé? Aonde vai? E a minha fé? Será que eu nego agora? Eu vou ter que ir, não tenho mais como. Está lá, o leão está chegando. E a gente lê nos livros espíritas que muitos já saíam Jesus já tiravam eles do corpo antes que o leão viesse destruir o corpo físico deles. Então não sentiam dor nenhuma. E aí a gente fica olhando assim, o que é a fé que remove montanhas? O que é a fé que nos dá força para continuar? Mesmo nos momentos difíceis que a gente vive, mesmo diante da treva que a gente às vezes vive, ou daqueles momentos complicados, que tem momento na vida que parece que é toda hora uma bomba que estoura. É em casa, é não sei aonde, é o dinheiro que acaba, é a doença que aparece, é o outro que morre, ou seja, são 500 coisas, é alguém que bota o dedo na tua cara, quando tu chega no trabalho ainda é mandado embora. Às vezes todo momento que balança. Mas é onde está a fé? E aí a gente precisa acreditar, mas não adianta acreditar e cruzar os braços. Fé sem ação é obra morta. Tem que ter uma ação, tem que ser. E aí para onde? Eu não sei por onde começar. Ore, né? Faça orações. Ora, mas ora de coração aberto. E aí eu lembro muito daquela passagem do Evangelho, que antes que você faça a sua oferenda ao altar, reconcilia-te primeiro com o teu próximo. Às vezes a gente quer tantas coisas, mas está com o coração tão pesado, com tantas pessoas. Como é que eu posso ficar bom? Como é que eu posso alcançar aquilo que eu quero? Como é que eu posso ser feliz, se eu ainda faço feliz pessoas, mas infelizes pessoas que eu digo que amo, como às vezes minha mãe, meu pai, meus irmãos, que a gente pode, às vezes, até se atritar, normal, mas tem que depois fazer assim, ó, se unir e se gostar.
perdoar, a gente tira de nós um peso é muito grande para continuar. E aí a gente pode dizer assim, por mais que a vida fica me maltratando por tantas situações que eu pedi, que eu vibrei, eu não posso esquecer disso, que eu atraí por uma necessidade de evolução, ou de prova, ou de expiação, mas é aquele momento que eu preciso me sustentar. Não adianta eu reclamar, julgar, falar mal de aqui, dali, ou até maldizer a Deus, que fui eu que escolhi. Ele só botou no teu caminho aquilo que você programou para a tua vida. Só que a gente esquece, graças a Deus. Mas precisamos chegar aqui e nos fortalecer. Como? Buscando conhecimento espiritual, já que estamos aqui, né? Somos espíritas, vamos buscar tudo aquilo que a doutrina espírita traz, que não tem nada que não esteja dentro da lei divina. E vamos tentar seguir da melhor maneira possível, que falar às vezes é muito fácil, né? Como a Nilceia fala, né? Eu sempre repito, os ouvidos que estão mais próximos da boca que fala são aqueles que mais precisam ouvir. E com certeza, graças a Deus, eu tenho a oportunidade de falar. Como a Corina também vai ter a oportunidade de falar daqui a pouco. Que a gente fala primeiro para a gente se sentir mais forte. E não podemos esmorecer. Às vezes eu chego, sabe, na terça-feira, eu venho de van, às vezes venho cochilando na van, doido para chegar em casa e cair na cama e dormir, porque durmo às vezes 6, 5 horas por noite, durante semanas, durante meses. Às vezes eu fico tentando chegar assim, nossa, mas vou chegando em casa, eu me lembro da cabana, que eu vou dar uma palestra, eu me lembro que eu sou útil, eu me lembro que isso me faz bem, eu começo a respirar, o sono vai embora. E eu chego aqui, saio daqui, ainda vou atender mais alguma pessoa, chego em casa, eu nem tenho sono mais para dormir. E ainda me dá vontade de continuar trabalhando, como muitas vezes eu faço. Tranco a minha porta e ainda continuo trabalhando, vou dormir 1h30, 2 horas da manhã. Ou seja, o que dá força nisso? É a nossa meta que está lá, eu quero alcançar a minha meta. Se já fui um espírito na época da Inquisição, que com certeza contribuiu para a desordem do mundo, hoje eu quero ajudar que nessa organização. Como? Organizando a minha vida, fazendo o melhor que eu puder por mim, através de alguém. Eu posso dizer que eu me amo através do amor que eu tenho às pessoas. Eu posso dizer que eu me machuco quando eu machuco alguém. Eu posso dizer que eu estou me traindo quando eu traio alguém. Eu posso dizer que eu estou me lesando quando eu leso alguém. E é muito fácil. A lei de causa e efeito está aí. Se hoje eu sou lesado de alguma coisa que eu nem sei, sabe lá Deus quanto que eu já lesei? Eu posso dizer então o quanto que eu lesei, né? Na época da Inquisição, que tirar dinheiro do povo através da igreja. Ou seja, o quanto que eu lesei tantas pessoas, e quanto eu já fui lesado nessa vida? Muitas vezes. Mas, graças a Deus, aprendi. Antes que eu sou lesado, eu dou logo. Toma, né, distribuo uma porção de coisa e pronto. E parece que paga na contabilidade da minha mente, parece que sai. Porque isso não é Deus que me cobra, é a gente. Por quê? Porque somos muito orgulhosos ainda. Porque ainda, só porque a gente sabe um pouquinho mais, já achamos que já somos perfeitos e não somos. E aí temos raiva quando olhamos para trás e vemos aquele ser horrível que era lá atrás. E aí fica culpado, e a culpa acaba gerando a opção de sofrimento para frente. E eu falo assim, nossa, eu preciso destruir um pouco mais o orgulho do meu caminho da vida. E com ele vem tantos outros sentimentos que ninguém nunca vem sozinho, né? Egoísmo, a vaidade, a gente começa a olhar e ver, nossa, quando que eu estou sendo assim? Quando alguém me aponta alguma coisa, alguém bota o dedo na minha cara, quando alguém... Eu falei que um desse eu passei por essa situação. O chefe botar o dedo na minha cara e você fala demais. Caramba, cada vez mais eu vou ter que falar bem. Eu posso falar demais daquilo que eu vou querer, talvez ofender ou desagradar alguém. Porque se eu botar a culpa em cima dele, eu não vou ver aquilo que é meu. E aí a gente respira e vai dizer assim, bom, aprendi a lição. Na segunda vez que eu ia falar demais, quando ele lá me apontou uma porção de dificuldade, eu, boquinha calada, a vontade foi de apertar o pescoço, mas tocou meu telefone, apareceu logo quem? A imagem de Jesus. Aí eu já entendi o recado,
calei minha boca, fiz a minha oração, ele falando, eu tarará, respirei fundo, ó, faz do jeito que você quiser, eu estou aqui para colaborar, tarará, ponto, acabou. E logo uma semana depois ganhou um presente, ele saiu da minha chefia. Ou seja, mas se eu não agisse assim, ainda estava com aquela pessoa linda, né? Até eu aprender, gente, porque a gente pede para aprender. Não é que o outro é ruim, não, é que você vai atrair aquilo que você precisa. É aquele marido, é aquela mulher, é aquele filho problema. Que a gente buscou, você escolheu, ninguém está mais aqui na época de, você é obrigado a casar com A, com B, você já está comprometido, hoje não tem mais isso. Então a gente escolheu, e a gente vibrou, a gente trouxe. Então tenta fazer o melhor com aquilo que tem, né? E tenta evoluir diante da sua prova, que no momento certo a gente se liberta das nossas dificuldades. E aí a gente passa a ter um olhar mais amoroso, mais compreensivo, mas um olhar que passa a compreender a vida e as coisas e as pessoas de uma maneira melhor. E como alcançar isso? Eu posso falar, dos piores momentos da minha vida eu orei. Os piores momentos da minha vida eu me isolei para orar, para estar comigo e dizer, meu pai, eu quero entender por que está acontecendo isso. E logo quando você manda a pergunta, meses depois, anos depois, vem a resposta, né? Porque essas coisas a gente é lento para entender, a gente é fácil para perguntar, mas para entender a gente é difícil. E com certeza o ensino doutrinário me ajudou. Tento vencer a cada dia uma etapa do meu caminho de vida. Não sou perfeito, como ninguém é perfeito, né? Graças a Deus, não estava na hora de voltar. Ainda quero ficar aqui um pouco mais, né? Não quer dizer que isso seja justificativo para eu errar, porque a gente tem tanta coisa para aprimorar que não tem nem tempo para poder dizer que pode se justificar que eu quero ficar aqui para errar um pouquinho mais, para poder não ir embora. Claro que não, todo mundo vai, não é só quem é bom e nem quem é mau. Mas a vida é um palco de experiências, de teatro, onde a gente desenvolve através de várias personalidades que a gente incorpora para poder aprender alguma coisa que nós escolhemos. E aí fica fácil da gente ver que um obstáculo ele não é tão grande como a gente imaginava. Porque tem aquela coisa da ilusão de ótica, né? Uma vez uma entidade também falou isso para uma pessoa. Imagina que é uma pedra do teu tamanho, uma montanhazinha de pedra. Você olha e não consegue ver o outro lado, o problema é muito grande para você. Mas vai se afastando, ela vai ficando pequena. E quanto mais você se afasta, parece que o problema diminuiu. Tu viu tudo que está atrás da pedra. Você vai se afastando dela e o problema vai diminuindo. Mas ele diminuiu de tamanho? Não. Foi você que ampliou a tua visão. Mas ele continua lá. Ela está no mesmo tamanho, só que quando você olhar ela, você é fácil botar uma escada aqui e subir. Mas antes você nem imaginava, porque era um problema grande. E você vai se distanciando. Quando o senhor Catuco falou isso, eu falei assim, caramba, não é que é mesmo? Eu fiz até a experiência depois, né? Não é que é mesmo? Tu olha para o Ariaxé, né? Tá uma cruz aqui, quando tu vai se distanciando, a cruz vai ficando pequena. Né? Bota uma imagem grande na tua frente, se distancia, ela fica pequena. Porque tu vê o todo. Aí imagina Deus, né? Como é que está lá em cima vendo todos nós. Ainda, né? Ainda somos muito pequenos e achamos que somos muito grandes. O pior é isso, né? Mas que possamos olhar todas essas dificuldades como grandes desafios para que a gente possa crescer e evoluir. Porque todo mundo está sendo chamado para a evolução. A gente recebeu um dia desse um recado que muitos de nós estamos sendo afetados no coração, uma onda magnética de amor para reprogramar o nosso cardíaco, para reprogramar a nossa forma de sentir o amor. Não de uma forma tão egoísta, mas de olhar um pouco mais em torno de tudo aquilo que a gente vive e tentar ver que amor é muito mais do que aquilo que a gente sente. E aí eu confido que todos possam, nesse momento, olhar para dentro de si, tocar um pouquinho no seu corpo, né? E se sentir um pouquinho mais. Essa é a nossa abertura, né? E tentar, às vezes, a gente não consegue nem se abraçar, né? A gente, às vezes, até abraça o outro, mas a gente não se acolhe tanto. Se abraça no chuveiro, é bom, né?
aquela carinho acolhedor, e você lá está abraçando, né? E fazendo um carinho no próprio corpo, para saber que você é feito de carne e osso, mas você também é feito de amor. E que todo mundo é igual a gente. Tem defeitos e tem virtudes, como todos nós temos. E não podemos botar um grau para medir se é melhor ou se é pior, porque estamos todos vivendo experiências necessárias para o nosso crescimento e para o nosso aprimoramento. Então, que Deus nos fortaleça e nos dê a oportunidade de perceber toda vez que a vida nos sacode. E com certeza ela só quer que a gente acorde. Graças a Deus. Graças a Deus.